Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe. Livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. O Senhor vai falar conosco nessa manhã. Juízes, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso de número 11. Peço a sua atenção para a leitura do texto sagrado, que diz: Então o anjo do Senhor veio. A minha versão NVT, tá? Por gentileza. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Repita comigo: guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres de que os nossos antepassados nos falavam? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Hoje eu levantei pela manhã e eu estava falando com Deus. Tirei uma hora para orar e buscar a Deus uma revelação para esta manhã. Estava meditando nesse texto de Juízes capítulo 6. E a pergunta que eu fiz foi: por que Gideão? Por que Deus escolheu Gideão? As palavras de Gideão, ele disse que o clã, que a tribo dele era menor, e de que ele não se sentia tão importante assim para tal missão. Ele disse, em suas palavras, ser o menos importante da família. Então, por que Gideão? E na verdade eu quero ministrar uma mensagem com esse tema hoje. Por que Gideão? Eu quero refletir com você sobre isso. Mas para entender por que Gideão foi escolhido, nós temos que
entender o contexto histórico do que estava acontecendo. Então abra o teu coração, redobre a sua atenção, porque tem uma revelação do céu para as nossas vidas aqui hoje. Quando nós lemos o capítulo 6 de Juízes, o versículo 1 começa dizendo que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Os israelitas desagradou a Deus. E a Bíblia diz que Deus entregou os israelitas na mão dos midianitas. O maior pecado do povo de Israel nesse tempo foi a idolatria. Foi se deixar ser contaminados por esse pecado que para Deus é inaceitável. E a Bíblia diz que os midianitas, eles vinham em bando. Quando nós continuamos a leitura do texto de Juízes, a Bíblia diz que os midianitas, junto com o povo de Amaleque, eles vinham em bando, montados em camelos. E a Bíblia diz que por causa dos midianitas, por eles ser tão cruéis, o verso 2 diz que os israelitas, eles tiveram que fazer esconderijos, eles tiveram que abrir cavernas, para se esconder dos midianitas. Então nós temos um povo aqui, refém do medo. Um povo que já não sabe mais o que fazer. E essa situação durou 7 anos. 7 anos sendo afrontado, 7 anos sendo oprimido. 7 anos. Repita comigo, 7 anos. E a Bíblia diz, no verso 3, que sempre quando Israel fazia os seus plantios, quando chegava o tempo da colheita, lá vinha os midianitas. E a Bíblia diz que eles devastavam a terra, eles roubavam tudo, destruía tudo. E eles iam destruindo até chegar na faixa de Gaza. E eles levavam os animais. E a Bíblia diz, no verso de número 6, que Israel chegou ao extremo da absoluta pobreza. Não era qualquer pobreza. O texto diz absoluta pobreza. Mas aí eu quero chamar sua atenção para algo aqui. Olha o que diz o verso de número 6, a parte B. E o povo pediu socorro ao Senhor. Aí olha o verso 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian. Então vamos lá. Aqui nós temos um povo pedindo socorro. Aqui nós temos um povo que já não aguenta mais. Aqui nós temos um povo que já está no limite do limite. Aqui nós temos um povo, aqui nós temos uma nação que está recorrendo a Deus. Diga amém. Aí a Bíblia diz que Deus levanta um profeta, porque Deus não deixa
de responder o clamor do povo. Deus então responde através do profeta. E é interessante que a resposta de Deus, ela deixa claro o motivo do porquê o povo estava vivendo aquela situação. Vamos analisar a resposta do profeta? Eu quero chamar sua atenção para isso. Olha o que diz o texto na sequência. O Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que os oprimia, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Verso 11, olha lá, verso 10. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Diga comigo: desobediência. Um filho desobediente não ouve seus pais. O povo estava em total desobediência. Então Deus está deixando claro o motivo. Aquele povo era responsável. Mas presta atenção. O céu começa a se mover agora. Olha o que diz o verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Ele estava malhando trigo no lagar. O céu começa a se mover aqui. Deus começa a mover as suas mãos aqui. Deus enviou o seu anjo. E o anjo do Senhor foi se encontrar com Gideão. Repita comigo: Gideão. Agora olha para essa pessoa que está perto de você aí e diga assim: você está preparado para a revelação de hoje? Porque eu senti muito temor quando o Senhor falou no meu coração. Por que que entre uma nação inteira Deus escolhe Gideão? O anjo do Senhor aparece, ele está lá malhando trigo no lagar. Não era o lugar apropriado para malhar trigo, porque lá era um lugar de prensar uvas. Mas a razão para ele estar naquele ambiente era para não faltar comida para a família. Era para os midianitas, os inimigos, não roubar o que ele tinha. Gideão não está escondido em caverna. Gideão não está enfiado dentro de um buraco. Certamente ele está com medo, mas não está escondido. O medo que estava sobre todos os israelitas, que fazia com que todos se escondessem, esse mesmo medo estava também em Gideão. Mas ele decidiu não se esconder em caverna.
Aqui nós temos a primeira razão porque Deus escolhe ele. Porque que Deus envia o anjo para falar com ele. Porque ele está providenciando alimento para a família dele. Ele está pensando na família dele. Então o cuidado que eu tenho que ter com a minha família tem que ser maior do que o meu medo. Porque somente um covarde deixa de cuidar da família para ficar escondido em caverna. Ele está preocupado sim com a sobrevivência da família dele. Deus sempre vai honrar um homem que se preocupa com a sua família. Gideão não está escondido em caverna. Ele pode estar em um lugar impróprio para fazer o que ele está fazendo, mas ele se recusou a se esconder em caverna. Talvez hoje Deus quer tirar você de dentro da caverna. Talvez hoje Deus quer tirar você de dentro de alguns buracos que você andou se escondendo. Então Deus, primeiro, escolhe Gideão porque ele não está escondido dentro de buraco, dentro de caverna. E aí o Senhor aparece para Gideão e diz: o Senhor está com você. O Senhor está com? O anjo está dizendo: você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Você é corajoso. Você é guerreiro. Mas aí a Bíblia diz que Gideão disse: se o Senhor é conosco, por que aconteceu isso? Se o Senhor é conosco, aonde estão os milagres que os nossos pais contavam para nós? Por quê? Porque quando nós passamos pelo caos, enfrentamos as adversidades, a primeira coisa que nós pensamos é que nós fomos abandonados por Deus. É que Deus não se importa. Se você tem pensado isso, hoje Deus usa a minha vida para dizer para você que Ele não te abandonou, que Ele não te esqueceu. Mas Ele está permitindo o processo. Aí a Bíblia diz que quando ele começa a questionar, dizendo: cadê os milagres? Cadê o Senhor? O anjo responde: vá nessa tua força. Porque se tem força no teu espírito para questionar o eterno, então você tem força para derrotar inimigos. Se você tem força para falar assim com Deus, então você tem força para ser usado por Ele. Vá nessa tua força, desse jeito que você está mesmo. É com esse sentimento mesmo, de indignação. Segunda razão porque Deus usa Gideão, porque que Deus escolhe Gideão. Porque ele é uma pessoa indignada com a situação. Ele é uma pessoa que não se conforma em estar passando por aquilo. Quem está entendendo? Aceitar a vontade de Deus
quando Ele nos submete em alguns processos, é uma coisa. Agora, se conformar com a situação é outra. Gideão, ele é inconformado. Aí a Bíblia diz, ele começa a falar para Deus: como que o Senhor quer me usar? Nosso clã é o mais fraco entre as tribos de Israel, entre a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante da família. Aí o Senhor diz: certamente estarei com você. Eu não escolhi o mais forte, eu não escolhi o mais importante, mas escolhi você. Olha para essa pessoa que está próxima a você, só para encorajar essa pessoa. Diga assim: você foi escolhido por Deus. Só que presta atenção. É interessante a forma como Deus fala com ele. O Senhor diz: você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só. Aí eu fui buscar a informação, né? E eu descobri que Midian tinha um contingente de soldados de 130 mil. Eram 130 mil midianitas. Eram 130 mil inimigos. E Deus está dizendo: eu vou te usar para derrotar esse bando como se estivesse lutando contra um só. E talvez agora venha uma das maiores revelações. A Bíblia diz que Gideão começa a pedir sinais para Deus. Aí ele disse para o anjo do Senhor: não vá embora. No verso de número 18: não vá embora até que eu vá em casa e volte trazendo uma oferta. Aí a Bíblia diz que ele vai até a sua casa, e a Bíblia diz que ele prepara um cabrito. Ele cozinha um cabrito. E a Bíblia diz que ele pega cerca de 20 litros de farinha e faz pães sem fermento. A oferta de Gideão é um cabrito, são pães, e a Bíblia diz que ele leva o anjo do Senhor, e ele disse para o anjo do Senhor: está aqui minha oferta. Aí o anjo do Senhor falou assim: então coloque em cima dessa pedra a carne, o cabrito, os pães, e joga o molho da carne em cima dos pães. E aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor toca. Quando toca, pega fogo. A fumaça sobe para Deus. Só que presta atenção. Gideão naquele momento sente o temor. Ele diz: era o anjo do Senhor, era Deus aqui falando comigo. Aí o Senhor fala: não tenha medo, eu não vou te matar. Só que é o seguinte, Gideão, na sequência do texto: agora eu quero que você vá lá e mata o touro do teu pai. Agora eu quero o touro do teu pai como oferta. Eu quero o touro. Só que você não vai me entregar de qualquer jeito, não. O teu povo aí levantou Baal, levantou postes ídolos a Azera, que era um deus da personalidade masculina, Baal, e feminina, Azera, ambos da fertilidade. E aí, o que o Senhor falou? Você vai agora pegar, vai cortar aquela madeira lá, ó,
que fizer aqueles postes ídolos, vai fazer de lenha e vai assar esse boi. Olha para cá. A oferta que o coração de Gideão foi movido para entregar para Deus foi um cabrito. Mas a oferta que agora Deus está pedindo é um touro. Porque uma coisa é o que você quer entregar, outra coisa é o que Deus está pedindo para você. E não se engane, Deus ainda pede. E quando Ele pede, Ele tem um propósito. Uma coisa é o cabrito, mas eu estou de olho é no touro. Não tem nem comparação uma oferta de cabrito perto de um touro. Até em questão de valor, um touro vale muito mais do que um cabrito. Sim ou não? Sim ou não? E se você trouxe cabrito e Deus quer o touro? Eu quero o touro, mas ó, não é qualquer lenha não. Corta aquele poste ídolo ali, ó. A Bíblia diz que Gideão, ele fez isso à noite, porque ele não queria ser visto, né? A Bíblia diz que ele foi lá, derrubou o altar do Baal, pegou o poste ídolo de Azera, cortou a madeira, fez carvão, cortou o touro, entregou para Deus. A Bíblia diz que no outro dia, os homens ficaram tão revoltados, quando viu o que aconteceu. Projeta para mim, filho, o versículo de número 25. Eu vou entrar nessa revelação aqui, já vou terminar. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar. Espera aí, quantos anos tinha o touro? 7? Quanto tempo fazia que os midianitas estavam assolando o povo de Israel e roubando o que eles tinham? A Bíblia diz que eles levavam até os animais, não é? Só que na casa lá do pai do Gideão tem um touro que sobreviveu o saque do inimigo. Tem um touro lá que o inimigo não roubou não, ele já completou 7 anos. Deus está falando assim, aquilo que o inimigo não roubou, me entrega se você quer viver milagres. A confiança do pai de Gideão estava no touro. Se der errado eu mato o touro e a gente tem o que comer. Mas Deus agora está falando assim, mata o touro. Mas eu não quero qualquer um, eu quero esse de 7 anos aí. Aí a Bíblia diz que no outro dia, continua o texto, filho. Depois construa um altar para o Senhor seu Deus no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Azera que você cortará. Agora olha o 27. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém fez tudo de noite com medo da sua família e do povo da cidade. Isso aqui mexeu comigo. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Azera ao lado dele tinha sido cortado. E em seu lugar havia um novo altar sobre a qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriu que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora, os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azera. Segura aí, filho, não tira não, segura lá. Você percebeu que o povo está revoltado porque quebrou o altarzinho de Baal? Você percebeu que o povo está revoltadinho porque cortou o poste ídolo de Azera? Espera aí, mas não é o mesmo povo que acabou de clamar a Deus pedindo socorro?
para cá. O Senhor quer confrontar nós hoje. Não é o mesmo povo que pediu socorro para Deus? Não é o mesmo povo que não aguentava mais e falou: ajuda no Senhor. Agora estão preocupados com Deus Baal? Agora estão preocupados com a deusa Azera? Como que pode clamar, pedir a Deus, ao Deus Israel socorro, quando na verdade ainda você mantém ídolos no teu coração? Como que pode você desejar um milagre da parte do Deus Israel, o único Deus, sendo que você mantém ainda ídolos em seu coração? E quando eu falo de ídolos, eu falo daquilo que não agrada a Deus. Quantas pessoas que você ora, clama, pede a Deus um milagre, mas ainda tem coisas no teu coração e tem sido motivo, muitas das vezes, das circunstâncias difíceis que você vive. Porque Deus só permitiu os midianitas assolar o povo por causa daqueles postes ídolos, por causa do Baal, por causa da Azera. Aí eles querem um milagre do Deus Israel, mas ainda mantém Baal e Azera no coração deles. Até quando nós vamos continuar buscando o Deus Israel para milagre, mas mantendo Baal e a Azera no trono do nosso coração? Mantendo dentro de nós aquilo que nos afasta de Deus, que não agrada o coração de Deus. Quem é o Baal que está dentro do teu coração? Quem é a Azera que está dentro do teu coração? É difícil precisar de um milagre do Deus que você rejeitou, do Deus que você nunca honrou. Porque eles estavam honrando Baal e Azera. Quantas das vezes nós queremos um relacionamento com Deus, mas mantemos relacionamentos com os amantes que roubam o nosso coração? Você está entendendo por que me deu temor quando eu estava estudando? Porque o Senhor falou nitidamente comigo: muitos querem milagres que vêm das minhas mãos, mas ainda continuam prostrados em Baal. Agora você está entendendo por que Deus mandou ele quebrar o altar do Baal? Agora você está entendendo por que Deus mandou cortar os postes ídolos de Azera? É Deus falando assim: seja radical com aquilo que atrapalha o nosso relacionamento. Eu poderia falar muitas coisas aqui que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, mas eu acredito que todos nós já estamos entendendo a revelação de Deus essa manhã. A Bíblia diz que é nesse momento que Joás, o pai de Gideão, se posiciona. Olha lá: Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã.
Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Percebeu que o Joás despertou? Percebeu que o Joás aqui se posicionou? Muitas das vezes Deus está esperando um posicionamento nosso como o posicionamento de Joás. Deus tem esperado de nós um posicionamento. Precisamos mostrar quem nós servimos verdadeiramente. Tem uma oração que Israel faz, principalmente os soldados quando vai para a guerra, que é o Shema Israel. Na verdade, é uma prece, é uma oração que eles fazem desde o tempo de Moisés. Eu acredito que você já viu alguns vídeos na internet do Shema Israel, que diz assim: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erra, que significa: ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, e o Senhor é um só. Quando eles fazem esse clamor na guerra, é para que todo soldado entenda que não existe outro Deus além do único Senhor. Agora olha para essa pessoa, mas olha assim no fundo do olho, sabe? Isso. Olha aí no fundo do olho, isso. E diga assim: quantos senhores tem aí dentro? A Bíblia diz que agora Gideão já entendeu o que Deus queria deles. Ele pede mais alguns sinais para Deus, Deus atende. Então agora ele vai para a convocação. Eles têm que lutar contra 130 mil, diga comigo, 130 mil. Aí a Bíblia diz que ele convoca os homens de Israel. A Bíblia diz que 32 mil aparecem. Quantos? Ainda é pouco perto de 130 mil, sim ou não? Sim ou não? Só que a Bíblia diz que Deus disse a Gideão: agora fala assim, quem for covarde e medroso, vai embora. A Bíblia diz que Gideão falou: quem é medroso, covarde, vai embora. 22 mil foi embora. É Deus falando para Gideão assim: você viu quanta gente que estava aí que não estava alinhada no propósito? Você viu quanta gente que tinha aí junto com você que não estava em um só espírito, em um só coração? Já percebeu que a gente vai se cercando de gente que às vezes não está no mesmo espírito? Já percebeu que a gente vai se cercando de muita companhia que não é um só coração com a gente? Pessoas que não estão no mesmo propósito que a gente. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui nessa manhã? Começa a afastar. Entenda que alguns afastamentos é necessário. Vai fazer bem para você. Não adianta a quantidade quando se torna um peso morto em cima das suas costas. Gideão agora tem 10 mil. Aí Deus disse: agora vai lá na fonte. É um lugar lindo, eu estive lá, na fonte de Gideão. Tem um jardim lindo assim. Aí Deus disse: agora manda eles beber água. É uma água
tão cristalina, e dá para ver as pedras no fundo assim, ó. Não muito diferente das nossas águas de Bonito. E aí, o Senhor está testando aqueles homens. Pastor, Deus está testando eles, mandando beber água. Os testes de Deus é simples, mas revela muita coisa que está no coração. Às vezes é preciso testar o coração de algumas pessoas que estão próximas a você. Talvez um dos maiores testes de liderança para saber quem é você, presta atenção, frustrar o coração de quem está perto de você. Frustra o coração daquela pessoa. Fala não quando ele estava esperando sim, para ver qual vai ser o comportamento, qual vai ser a atitude. Quem está entendendo? Eu fiz isso com o pessoal aqui, correram daqui. Enquanto estava sendo beneficiado, estava tudo bom. Quando eu frustrei, e foi de propósito, porque eu fiz questão de falar para alguns líderes que eu ia fazer isso. Não permaneceu. Porque tem pessoas que vai estar ao seu lado e quando você está falando sim, e ele vai estar aqui em cima de você, sim. Começa a frustrar para você ver. Presta atenção. Vai beber água. Fala assim, é um teste simples. Fala, teste simples. Só que a Bíblia diz que 9.700 se jogou na água, começaram a lamber a água. Deus falou assim, afasta. Só que 300 levava a mão na água, olhando atentamente, e trazia a água com a mão. Deus falou assim, são esses os escolhidos. Esses são os preparados para ir com você, Gideão. Senhor, mas é só 300. Sim, é com esses 300. Pastor, qual é a revelação disso? 9.700 se importou só com a sua necessidade, com a sede, para beber água. E não se preocupou mais em cuidar o que está acontecendo à sua volta. Não se preocupou mais com os companheiros que estão próximos. Não se preocupou com a sua própria arma. Porque se jogaram para lamber água. Só que 300 não largou a arma para beber a água. 300 estava preocupado com o que estava acontecendo em volta, mais preocupado com o que está acontecendo em volta do que atender a sua própria necessidade. Deus não usa gente egoísta. Pessoas que se preocupam só com a sua necessidade, não está nem aí com ninguém. Porque tem pessoas que é assim. Tem pessoas que ele só se preocupa com ele. Ele só se preocupa com a necessidade dele. E o resto que se lasque. Tem pessoas, muitas das vezes dentro da igreja, que você olha assim, é uma bênção. Parece uma bênção. Pessoas que têm até ferramentas
Mas são pessoas que só estão preocupados com a própria necessidade, não está nem aí com o coletivo. Tem pessoas que ele não tem coragem de arrumar uma cadeira quando vê que está desarrumado. Ele não tem coragem de pegar um papel do chão. Aí eu já entendo, está lambendo água. Sabe o que é interessante? Quando você vai a Israel, você vê aqueles moços, aquelas moças tão bonitos, tudo bem vestido, e o fuzil aqui do lado, na cafeteria, no McDonald's, nas ruas de Jerusalém, no Muro das Lamentações, o fuzil aqui do lado. E eles estão vivendo, se divertindo, mas não larga o fuzil. Eu vi isso. E aí a minha guia me ensinou. Aqui eles não abandonam a arma. Quando você completa 20 anos, você pode se alistar no exército de Israel. Tanto homens quanto mulheres. E ela disse para mim, aqui eles morrem por uma causa. Aqui em Israel ninguém morre em vão. Todos morrem defendendo uns aos outros. Por isso que não abandona a arma. Aí eu entendi os 300 que não abandonam a arma para atender a própria necessidade. Eles estão dizendo assim, eu estou pronto. É um recado para o inimigo, pode vir, vem. Vem, mas vai encontrar. Vem, mas eu estou preparado, pode vir. É como a música do Barão Vermelho, vem quente, mas eu já estou fervendo. Pode vir, vem. Pastor, mas isso é antibíblico. Não é, Jesus disse, manso como pomba, prudente como serpente. Você pode encontrar em mim a paz de uma pomba, mas pode encontrar o bote de uma serpente. É por isso que às vezes a melhor coisa a se fazer é ficar em silêncio. A melhor coisa a se fazer é deixar para lá, porque a serpente faz isso. Você sabia que uma serpente evita ao máximo dar um bote? Porque ela sabe que quando ela der o bote, ela vai ter que expelir veneno, que ela pode usar para comer uma presa e se alimentar depois. Então ela fica evitando dar o bote. Mas se ela vê que você está colocando ela em perigo, ela vai ter veneno suficiente. Não às vezes para matar, mas para falar para você, não chega perto. Então presta atenção. Quando se trata de vencer o inimigo das nossas almas, para ser salvo eu morro como cordeiro, mas para lutar contra o inimigo eu vou como leão. Porque a Bíblia diz, resistir o diabo, ele foge de você. Olha para a pessoa que está perto de você e fala, resiste o inimigo, e ele vai fugir. Quem está entendendo isso aqui? Aí ele vai com 300, você já conhece a história. Ele recebe direção de Deus para fazer o que vai fazer, porque ele não vai sem direção. Porque o escolhido de Deus, ele não vai para a guerra sem direção de Deus. Qual o problema de muita gente? Você quer ir para a guerra sem direção? Toda
toda vez que Davi ia para a guerra, ele pedia para Deus: posso ir? Aí o Senhor falava: vai que o inimigo já está na tua mão. Aí ele vai. Quais são os instrumentos que ele usa? Quais são as ferramentas? Quais são as armas que ele usa para vencer o inimigo? Uma tocha, uma buzina na boca e um jarro. Vai entender Deus. Aí Deus falou assim: fica lá com o jarro, com a tocha e com a buzina. Fica em volta do arraial do inimigo. Quando eu der o sinal, você toca a buzina, taca o jarro no chão e levanta a tocha. Todos os 300 estavam no mesmo propósito. Quando tocou a buzina, é jarro quebrando e tocha levantando. Quando o inimigo viu, falou: ah lá, Israel pediu para os egípcios defender eles. Ah lá, Israel tendo ajuda de outra nação, vamos correr daqui. Ó, perna para quem tem. Começaram a correr, olha lá o texto. Então os 3 grupos tocaram as trombetas, quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita. Todos gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. A espada pelo e por. Você tem que entender que Deus é o seguinte: sempre Ele vai levantar alguém como líder. E é tão interessante que os 300 estavam tão alinhados com Ele, que nenhum está com o coração manchadinho para não falar o nome de Gideão. Eles sabem quem é o líder deles, quem está liderando eles. É Gideão. Você tem vergonha de falar até o nome do seu pastor? Se tem alguém que respeita a hierarquia, é o próprio Deus. Pelo Senhor, por Gideão. Cada homem manteve sua posição. Olha aí, ó. Quando todos estão no mesmo propósito, alinhados, no mesmo coração, não é difícil manter a mesma posição. Não tem ninguém pensando ao contrário aqui, pensando diferente aqui. Aí é um problema para quem finge estar, quando na verdade o coração revela que não está. Isso acontece em vários lugares, na igreja, na família, no casamento. É como um cônjuge que finge estar na relação, mas o coração está longe. É como um fiel que finge estar aqui, mas o coração está longe. Por quê? Porque o coração já foi comprado pelo fofoqueiro lá fora. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala: está entendendo? Mas faz assim, ó, está entendendo? Talvez seja por isso que você não está derrotando alguns inimigos. Manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando, apavorado, que nem barata tonta. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes, como Bet-sita, perto de Zerera, e para a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então Gideão convocou os guerreiros de Naphtali, Aser, Manassés, que se juntaram aos demais para perseguir o exército midianita. E o desfecho da história, eles venceram. Venceram um exército de 130 mil soldados, só com 300. Quem está entendendo isso aqui? Eu
Eu quero declarar que você vai vencer os seus inimigos. Eu quero declarar que você vai vencer os midianitas. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro que nenhum inimigo ficará de pé diante de você. Eu quero declarar, eu não sei qual é o teu inimigo, eu não sei o que vem te assolando, eu não sei o que vem causando situações de dores na sua vida, mas eu estou declarando no nome de Jesus que esses inimigos cairão por terra. Você pode ficar de pé? Olha para essa pessoa e diga assim, pergunta assim: agora você entendeu o porquê de Gideão? Deus usou Gideão porque ele era o único de Israel que não tinha Baal e Azera no coração. Porque só pode derrubar um altar de um ídolo quem não tem ele no coração. Por quê, pastor? Porque não tem apego. Já percebeu que às vezes o que atrapalha a gente é alguns apegos que a gente tem com algumas coisas? Quem já percebeu isso daí? Tá que nem aquela pessoa que acumula um monte de coisa e depois fica com dó de... Não é assim? Sim ou não? Ah, mas é meu. Quem já assistiu os Acumuladores na Discovery? Quem assistiu já Acumuladores? As pessoas, elas destroem a casa delas, já viu já? É o quarto, a cozinha, o banheiro cheio de... Quem já viu já? Eu vi lá que o cara dormia em cima da montanha assim, ó. E na hora que os netos quis tirar as coisas para fora, brigou com os netos, sendo que não tinha espaço para ele dentro da casa. O inimigo, ele é sutil. Ele vai acumulando teu coração que nem a casa de um acumulador, até não ter espaço nem para você mesmo, e a tua identidade é roubada. Porque ele vai encher teu coração de tanta coisa, que aí depois você vai ter dificuldade quando Deus pedir alguma coisa para você, você vai ficar... Será que tem alguma coisa no nosso coração hoje? Tem inimigos que precisam ser derrotados hoje. Não é amanhã, é hoje. Feche os teus olhos. O que está atrapalhando você de vencer?